Depois chegam os mormons, chegam os católicos, tem o estado americano de Maryland, estado de Maria, Pensilvânia, estado de William Penn, um quaker. Você já viu aquela aveia quaker que tem ali? Ali é um puritano quaker, ou quaker, né? O quaker quer dizer tremedores. Era um grupo religioso que muito pacifista, muito bonito a vida deles, e eles tinham uma reunião, eles se reuniam assim, ninguém falava nada, ficava em silêncio. Aí quando alguém sentia a luz interior falar, ele levantava, falava assim, ó, Deus falou, ele trazia a palavra. Aí quando alguém sentia assim, ele tremia, né? A palavra quaker é tremedor, aquele que crê. Então quando você vê a aveia quaker, aquilo era um típico puritano inglês, e também porque tinha uma vida natural, de produção natural, essa coisa toda, surge daí. Mas as denominações, como nós conhecemos, surgiu nos Estados Unidos da América. E a alma da nação era uma nação cristã. Constituição, a nação mais religiosa do mundo e a maior nação evangélica do mundo, Estados Unidos. Agora, quando as leis, na década de 60, 70, quando a nação começou a se secularizar, se tornar uma nação mais pecadora, profana, sempre foi, né? Mas houve as mudanças, a indústria cultural, Hollywood, então os Estados Unidos começou a mudar, e já havia isso, mas começou a mudar mais. Então se tornou uma nação muito secular. Secular quer dizer sem Deus. Aí a igreja americana, a igreja evangélica, os conservadores, olham para isso aqui e eles criam, é muito usado lá esse termo aqui. A guerra cultural. Há uma guerra cultural nos Estados Unidos. Guerra ferrenha mesmo, guerra brava. Os evangélicos conservadores olham para essa invasão do pecado lá e dizem assim, vocês estão destruindo a nação. E aí há uma verdadeira conflito, lutas, batalhas em torno de quem é a nação, né? De quem é a nação. Então os evangélicos conservadores usam muito isso. E o Philip Yancey escreveu essa parte do livro para falar o seguinte, que os evangélicos, eles estão deixando as armas de Jesus para usar as armas políticas, as armas do mundo para vencer essa guerra cultural. E por causa disso o evangelho tem sido prejudicado, por causa dessa tentativa, que não é assim que você muda uma nação, que essa nação que já foi isso, não voltará a ser, e que mesmo nesse período aqui, os Estados Unidos não era tão bom assim, não foi tão bom para os índios, não foi tão bom para os negros que eram escravos, mesmo toda a nação sendo crente, eles tinham escravos, eles produziam muitas coisas também, muito tabaco, que era o que gerava renda. Então, essa nação cristã nunca foi tão cristã assim. E essa guerra cultural que há lá hoje nos Estados Unidos mostra esse lado assim, qual é o papel da igreja em relação ao Estado, em relação às leis? Como é que a igreja deve se comportar? Qual é a função da igreja? E aí nós temos que pensar para nós aqui hoje também no Brasil, como é que a igreja tem que se comportar? Por exemplo, no meio dessa batalha, ele cita um pastor famoso lá, o Randall Carey, que ele diz o seguinte, numa das pregações dele, só para vocês terem ideia, o nível que chega a briga lá hoje, por causa das leis, por causa das mudanças. Então o Randall Carey, numa das pregações dele, ele diz o seguinte, ele convocou os cristãos a ser zelotes intolerantes, quando se trata de infanticidas são pessoas que fazem aborto, sodomitas são os gays, distribuidores de camisinhas e do pluralismo sem sentido. Ele descreveu uma deputada como uma cobra feiticeira e mulher maligna, e diz que os cristãos têm que deixar de ficar dentro das suas igrejas e entrar na vida pública para limpar o esgoto moral que esta nação se transformou. E o outro diz assim, que nós precisamos ter ódio contra essas pessoas. Ele diz assim, eu quero que uma onda de ódio passe sobre vocês. Sim, o ódio é bom, temos um dever público, somos chamados por Deus para conquistar esse país.
Então isso é um pastor famoso que diz isso. Outro que passou no Jornal Nacional há alguns anos, o Pat Robertson, muito famoso também, fundador daquele programa que passa em alguns canais evangélicos, Clube 700, o Pat Robertson falou em cadeia nacional lá que os Estados Unidos tinha que mandar alguém para dar um tiro na cabeça do Hugo Chávez. Ele falou, uma bala só já resolveu o problema. Para que a gente vai gastar depois milhões de dólares com a guerra, se uma bala já resolveu o problema? Então, essa mentalidade faz parte assim de alguns evangélicos, de pastores famosos dos Estados Unidos, né? Eu lembro do Jimmy Swaggart, que pregava na televisão, eu assistia ele falar, ele falou assim, já está na hora dos Estados Unidos invadir Cuba. O nosso país não tem mais o temor de Deus. Se tivesse o temor de Deus, qualquer Castro já tinha sido derrubado. Ele já tinha tirado ele do poder. Então, essa coisa de que eles têm esse poder, e agora quando eles veem que a nação se secularizou, que a nação tem muito pecado, a indústria de entretenimento, a indústria cultural, a indústria de pornografia, o aborto que é feito por ano lá, o homossexualismo, então tudo isso gerou na igreja essa raiva, esse ódio. E aí gera esses conflitos, e aí é um conflito público e político, é a questão política, E aí nos Estados Unidos tem dois grandes partidos, o Partido Republicano e o Partido dos Democratas, né? O republicano é conservador, é ligado à direita religiosa. E o democrata é um partido mais secular, mais liberal. Porém, todos os presidentes americanos, com exceção de John Kennedy, todos os presidentes americanos, todos eram crentes. Todos eram ligados a uma igreja evangélica. O único que foi católico foi o John Kennedy, mataram ele, né? O resto era tudo evangélico, todos eles. Mas há uma guerra cultural entre isso, entre os republicanos e os democratas. E o Philip Yancey conta que em 92, 93, quando ele foi convidado para entrevistar o Bill Clinton, que era o presidente na época, e ele conheceu o Bill Clinton, conheceu a Hillary, que hoje é secretária de Estado. E ele viu que eles eram pessoas que tinham uma fé, que foram criadas na igreja, frequentavam a igreja e tudo. E ele escreveu um artigo falando que o Bill Clinton não era o anticristo. Ele disse por causa disso que ele recebeu de enxurrada de cartas de crentes. Claro, como é que você pode falar uma besteira dessa? O Bill Clinton é do diabo, o Bill Clinton é o anticristo. Então nos Estados Unidos tem muito radical assim. Esses dias eu li num site que há uma igreja americana orando para o Barack Obama morrer, para que o Senhor mate ele, porque ele é do diabo, ele é o anticristo. Então isso é muito forte lá. É uma igreja lá que eu também li num dos sites lá, que eu falei há poucos dias aqui, que tem uma cidade pequena, tinha uma boate, tinha lá um lugar lá de prostituição. Então o pastor mandou os membros da igreja ir lá olhar as placas de carro de quem frequentava aquele lugar. Depois descobria quem era o dono e levava para a empresa. Contava para todo mundo, ó, o fulano está frequentando aquele lugar lá. Aí o cara perdia o emprego, acabava o casamento por causa da igreja. Então, uma patrulha moral. Há uma região dos Estados Unidos que é conhecida como o cinturão da Bíblia. Então, ali é proibido. Se você gosta de tomar cerveja, lá não pode. Lá é proibido. Porque há um domínio dos evangélicos conservadores. Então, nesse meio termo aí, nessa guerra cultural, que a palavra é guerra cultural, o Philip Yancey diz o seguinte, que ao lutar contra o mal, os cristãos, por medo, estão se tornando como eles. Estão usando as táticas dele. Em outra linguagem que ele não cita, mas seria mais ou menos, Jesus nos enviou como ovelhas para o meio dos lobos. A ovelha cansou de ser ovelha e agora está virando lobo. Está cansado de ser ovelha, agora virou lobo e entrou na arena política do Estado. E aí eu estou falando isso por quê? Porque no Brasil também já chegou essa mentalidade. A gente ouve muito pastor, muito pregador. Nós precisamos conquistar esse país. Nós precisamos dominar esse país. Os crentes precisam mandar nesse país. Em 95, quando teve aquele episódio do chute da Santa, que o pastor chutou a Santa lá e os ânimos se acirraram no Brasil, primeira vez que teve assim uma coisa acirrada, igrejas foram apedrejadas,
E o que aconteceu foi que os católicos foi tudo para a igreja católica, né? Aqueles que estavam meio relaxados, não, eu preciso defender minha igreja. E foi tudo, deixou as igrejas nesse tempo. Aí eu lembro que no meio daquela guerra toda lá, Record contra a Globo, eu lembro uma noite que o Silas Malafaia, lá no 25ª hora, indignado, colerizado, ele apontou o dedo assim e falou assim: hoje nós somos 30% da nação, um dia nós vamos ser mais de 50%, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Ele falou bem assim. Aí vocês vão ver, católicos, espíritas, macumbeiro, o que nós vamos fazer com vocês. Ele falou isso, eu ouvi, eu nunca esqueci isso. Quer dizer, aquele temperamento de que nós estamos numa guerra. Hoje nós estamos perdendo, mas um dia nós vamos estar no poder. Aí vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vocês vão pagar tudo que fizeram com a gente. Essa ideia, né? essa guerra, essa luta e essa tentativa de tomar o poder para fazer o que a gente quer que eles façam. E isso é um perigo também. Isso é um perigo. Eu vou ler um texto que ele cita aqui, a Genebra de João Calvino. Nosso querido João Calvino, um homem santo, homem de Deus, mas no tempo dele o que era? Se a nação era protestante, tudo devia ser protestante. Se ele era o líder espiritual, ele influenciava os líderes políticos, o consistório de Genebra. Então não havia pluralidade naquele tempo. Não havia o sujeito que falasse assim: eu discordo de você, você vive na sua, eu vivo na minha. Não existia isso. Se você discorda de mim, ou você se submete, ou você vai embora, ou a gente corta seu pescoço. O que você quer? Dessas três opções, não havia pluralidade. A pluralidade só surgiu nos Estados Unidos. Por isso que, de fato, os Estados Unidos, mesmo um monte de pecado, os Estados Unidos é uma nação fantástica na questão da democracia, da pluralidade. Os Estados Unidos é uma nação singular no mundo. E aí, a gente tem que reconhecer isso. Mesmo que você tenha todo um ranço anti-americano, você tem que reconhecer que é uma nação com instituições democráticas sólidas. É muito melhor você estar debaixo do Barack Obama do que do Ahmadinejad, né? É muito melhor, é muito mais confiável você estar debaixo lá da democracia do Barack do que ir apertar a mão do Ahmadinejad igual o Lula está fazendo, né? É muito melhor ser amigo do Obama do que do iraniano lá. É muito melhor. Então, ele cita aqui, no tempo de Calvino, o que aconteceu na Genebra de Calvino. As leis da cidade abrangiam tudo. Quantos pratos podiam ser servidos em cada refeição, a cor das roupas que as pessoas podiam usar. Então eram proibidos em Genebra banquetes, dança, canto, quadros, estátuas, relíquias, sinos de igreja, órgãos, velas no altar, canções indecentes ou profanas, apresentar-se no palco ou frequentar o teatro, usar ruge, joias, rendas ou roupas indecorosas, falar desrespeitosamente dos superiores, divertimentos extravagantes, jurar, apostar, jogar cartas, caçar, embriagar-se, dar aos filhos nomes que não sejam de personagens do Antigo Testamento, ler livros imorais ou profanos. Um pai que batizasse o filho com um nome que não se encontrava no Antigo Testamento, passava 4 dias na cadeia. Assim como a mulher cujo penteado fosse de altura imoral. O consistório degolou uma criança que bateu nos pais. Eles afogavam qualquer mulher solteira que estivesse grávida. O filho adotivo de Calvino e sua nora foram executados porque foram encontrados na cama com seus amantes. O que ele está dizendo aqui, nessa história de Calvino, é que toda vez na história que a igreja quis impor leis, foi um fracasso. Porque o evangelho nunca muda as pessoas de cima para baixo. E quando você impõe uma pessoa que não é convertida uma lei da Bíblia, ela não vai cumprir e vai ficar com ódio da Bíblia. Porque a lei do evangelho é só para quem já foi regenerado. Quem vive dentro do padrão de Jesus é só
quem já foi regenerado pelo Espírito Santo, que tem prazer em servir a Deus. Que tem prazer em servir a Deus. Que tem prazer de amar a Deus. Que você nunca, como a Jussara falou aqui, você nunca consegue obrigar uma pessoa a amar a outra. Você nunca vai conseguir obrigar pessoas a viver dentro do padrão do Evangelho. Então o que acontecia nessa cidade? Muita gente odiava isso aqui. Ele diz assim, o projeto de trazer o céu de cima para a terra sempre resulta em trazer o inferno de baixo. Quando os homens tentam pela forma do poder, político principalmente, isso nunca acontece. Isso nunca acontece. Tentativas de aperfeiçoar sociedades cristãs nesse mundo, quer dirigidas por papas, quer por revolucionários, acabaram degenerando em terror vermelho. Sempre foi assim. Na Idade Média foi assim. No tempo de Calvino, em outras épocas da história, se você tenta mandar na nação, colocando os princípios, não vai funcionar. Imagina um presidente evangélico que entra lá, ele tem que ir lá, ele não gosta do carnaval. E ele vai e acaba com o carnaval. Imagina o que acontece no Brasil, é proibido ter carnaval. O que o povo vai dizer? Vamos fazer uma revolução, vamos matar, né? Imagina se ele fala assim, futebol é um atraso de vida, não serve para nada, não contribui com nada, né? Imagina o que o povo brasileiro vai dizer para ele. Ou imagine se ele, como crente, fala assim, a gente está na hora de acabar com esse monte de feriado religioso. No Brasil até os crentes gostam dos feriados religiosos, né? Aí, porque no Catar tem santo para todo lado, é feriado disso, é feriado daquilo. Imagina ele acaba com os feriados, com o carnaval, reduz o futebol, o ódio que isso vai gerar nas pessoas. Porque você não pode impor, você não pode impor. E aí a gente tem que observar como é que Jesus lidou com essas coisas, o que Jesus fez em relação a isso. Paulo, o que ele disse em relação a essas coisas. Então, o Philip Yancey, ele chega a 3 conclusões sobre essa relação de igreja e Estado. 3 conclusões que ele vai apontar aqui. Primeira conclusão é que a graça é a maior contribuição da igreja. A graça, o amor é a maior contribuição da igreja para o Estado, para o mundo. Só a igreja pode amar, pode oferecer graça. Ninguém pode fazer isso. Então, por exemplo, Jesus nunca permitiu que uma instituição impedisse ele de amar as pessoas. Ele sempre amou os indivíduos. Podia ser da instituição um samaritano, poderia ser um fariseu, um saduceu, um partido contrário. No grupo de discípulos de Jesus tinha um zelote, que era um grupo terrorista, radical, patriota, que queria matar os romanos. E ele tinha também um coletor de impostos que trabalhava para Roma, que era Mateus. Jesus colocou tudo junto, um radical de esquerda e uma extrema-direita para viver junto. Porque a instituição política não separava as pessoas para Jesus. Ele amava os indivíduos, ele não ficava com ideologia política, com ideologia do Estado, ele não ficava com essas coisas. Então, no seu grupo de discípulos, tinham pessoas de mais variadas tendências ideológicas, políticas, raciais, ele colocava tudo junto ali. E ele amava o indivíduo. Então, a graça é o que a igreja tem que oferecer para o mundo. Então, quando a igreja começa a brigar contra certas ideias, tem que brigar contra a ideia, não contra a pessoa. É igual eu falei aqui, a igreja tem que ser contra o homossexualismo, que é a ideologia, mas tem que amar o homossexual. Porque ao brigar com o homossexual fica com raiva da igreja e com Jesus. Sendo que a única solução para a vida dele é a igreja e é Jesus. E se a igreja demonstrar ódio para com ele, ele está perdido. Então, a igreja tem que amar os seus inimigos. A graça é isso. Tem que amar lá o devasso, de esquerda, de direita. Eu lembro de um pastor que era bem ideologizado, de esquerda.
Aí ele disse que uma vez, numa das eleições lá, ele tinha raiva de Paulo Maluf. Aí ele disse que numa das eleições lá, ele viu o Paulo Maluf suando, e a filhinha do Paulo Maluf secando assim a testa dele. E naquela hora ele olhou para o Maluf assim, e ele viu no Maluf um ser humano. Aí algo tocou no coração dele e falou assim: eu amo o Paulo Maluf. E você? Aí ele falou que até aquele momento ele tinha raiva do Maluf. Ele olhava para o Maluf e tinha ódio. E aquele dia ele viu o Maluf como um ser humano que precisava do amor de Deus. Aí toda a ideologia política dele começou a quebrar, a cair por terra. Porque quando a igreja entra nessa coisa da ideologia, de defender bandeiras e causas, a gente começa a criar inimigos. Mas a igreja está aqui para amar os inimigos, para acolher os pecadores, para curar os doentes. É para isso que a igreja está aqui nessa terra. Então ele conta a história da Hillary Clinton, que foi participar de uma reunião de mulheres cristãs. E como a Hillary e o Bill Clinton eram odiados porque eles não fizeram leis contra o aborto. Eles permitiram o aborto. Então a Hillary diz que chegou lá preparada para ser xingada pelas mulheres. E as mulheres falaram: não, nós estamos aqui para amar a senhora, orar pela senhora e pedir que Deus a abençoe. E se alguma vez os cristãos têm ofendido vocês, nós queremos dizer que nós amamos a senhora e amamos o seu esposo também. Aí a Hillary disse que ela estava preparada para tudo, menos para o amor. Aí ela desabou e terminou a reunião. Ela falou assim: por favor, vocês não podem fazer uma reunião dessas para jovens, porque a minha filha está perdida e ela não tem encontrado nenhum cristão que a ame, só que a condene. Então, essa é a contribuição da igreja. Quando a igreja entra nessas brigas, nessas causas políticas, entra nas ideologias, a graça, o amor começa a cair lá embaixo. A igreja começa a criar inimigos. Isso que nessa eu vi um travesti com uma faixa bem grande assim, né? Falando assim: os evangélicos têm não sei quantos na Câmara, e nós não temos ninguém? Vote em mim. O que o travesti queria dizer é candidato a deputado. Ele falou: eles estão lá, agora é a gente. Então virou uma guerra. E a igreja não tem que entrar nessas guerras, porque o poder da igreja é o amor. O poder da igreja é o amor, é amar as pessoas, os indivíduos. Ninguém chama uma instituição ao arrependimento. Eu lembro que eu ouvia lá no templo: o capitalismo é do diabo. Aí tinha um professor muito bom, ele falava assim: como é que você leva o capitalismo, como é que você converte o capitalismo? O que existe são capitalistas, avarentos, miseráveis, é isso que existe. Então você tem que chamar o arrependimento, são as pessoas. Porque não é a ideologia, é a pessoa que está fazendo o negócio. E a igreja, e Jesus fez isso, porque no tempo de Jesus tinha gay, tinha um monte, mais do que hoje eu acho. No Império Romano era liberado. Os gregos, da filosofia grega, falavam assim que o amor verdadeiro é de homem para homem mesmo. Que amor com mulher era só para procriar. Platão gostava, era gay, Sócrates era, os filósofos lá gregos, eram todos assim. Tinha aborto? Tinha. No Império Romano, as mulheres pegavam o filho e colocavam na beira da estrada para os abutres virem comer. Não tinha valor a vida humana. Controle de natalidade, era muito simples. Tinha escravidão. Jesus e Paulo fizeram passeata política contra isso. Porque eles sabiam que para mudar, você só muda o coração das pessoas. A revolução verdadeira começa assim. E aí percebam, todas as revoluções comunistas, do Che, olha o que deu. No período ideal era justiça para todos, igualdade. Vai ver a justiça que tem lá em Cuba. Quem come bem lá é só o Fidel e a família dele. O médico ganha $7 por mês. Na Rússia comunista, na União Soviética antiga, na Albânia, vai lá na Coreia do Norte lá, o povo está morrendo de fome, é aquele baixinho maluco lá. Ele tem televisão, ele tem tudo. Então, o ideal era justiça para todos.
igualdade para todos, mas na hora que o revolucionário se torna poder, aí ele muda. Ele muda. O nosso amigo, nosso presidente aí, eu era cheio de princípios, é só você chegar no poder, os princípios acabam todos. Ele mesmo falou isso. Ele mesmo falou isso. Ele falou que se Jesus estivesse hoje, Jesus ia negociar até com Judas. Ele falou isso por quê? Para dizer que ele já negociou a alma dele com o capeta faz tempo. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O homem que xingava Sarney, os beijamão do Sarney, beijamão do Inocêncio, beijamão... Por quê? O revolucionário chegou no poder e se tornou igual. Agora, Jesus sabia que a revolução verdadeira só acontece quando o dono de escravo ama o seu escravo e trata ele como irmão. Foi o que Paulo escreveu lá em Filemon. Aquele bilhetinho bíblico que Paulo escreveu tem um poder revolucionário tremendo. Paulo diz, ele é escravo seu, Filemon, mas trata ele como amigo caríssimo, irmão caríssimo, Filemon. Foi isso que a fé cristã causou no Império Romano. As hierarquias raciais, sociais acabaram. O dono do escravo tratava o seu escravo como irmão. Aí o povo via isso e falava, o que esse povo tem? Eles têm um amor que ninguém mais tem. E isso foi gerando a mudança na mentalidade. A mudança na mente. Porque a lei pode obrigar você a não matar, mas a lei não obriga você a amar ninguém. A lei pode obrigar você a xingar o negro lá e tal, mas ela não tira o racismo do coração da pessoa. Só Jesus é que faz isso. Então essa é a maior contribuição da igreja, é a graça. Segunda conclusão que ele chega. Segunda conclusão que ele chega sobre isso. Que isso aqui, deixa eu resumir aqui para não ter que escrever muita coisa, né? Que os cristãos não vão viver sempre em harmonia com o Estado. Em harmonia com o Estado. O que significa? A gente vai contribuir, mas os cristãos não vão viver sempre em harmonia com o Estado. Desde o início da fé, a fé cristã tinha um poder subversivo. Por que matava os cristãos? Porque quando você usava a expressão Kyrios, do grego, para alguém, você estava querendo dizer que ele era o monarca absoluto, soberano. Então assim, César és Kyrios, és o Senhor. Queria dizer que ele era um poderoso político. Ele era o senhor político, econômico, social, espiritual. Os cristãos começam a usar um termo político para Jesus, assim, Jesus é o Senhor. Jesus é Kyrios. Daí os romanos não aceitam, não. Kyrios é César. Júlio César, Augusto César, Tibério César, e por aí vai. Não, só Nero, só Jesus é o Senhor. Por causa disso, os cristãos eram mortos e perseguidos. Logo no início, ali, quando Pedro foi chamado, falou assim, pare de pregar. Pedro falou, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Antes, no que for capaz, do que a gente puder fazer, os cristãos têm que ser bons cidadãos e seguir as leis do Estado. Mas quando o Estado interferir na nossa fé, na nossa ética, a gente tem que desobedecer ao Estado. E aí aqui gera um problema para nós, assim, de compreensão. Por quê? Porque quando a Bíblia foi escrita numa monarquia. Paulo escreveu, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, ao rei, uma monarquia. É o rei, é o império. Quem é a autoridade superior numa monarquia? É o rei. Agora, nós vivemos numa democracia. Quem é a autoridade superior numa democracia? Quem é? Demo, não é o capeta não é o demônio não. É o povo, é o povo. Todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Na democracia tem uma autoridade máxima. Qual é a autoridade máxima? A Constituição. O presidente da República, ele é um servo da Constituição. Ele é um empregado da Constituição. Ele tem que obedecer à Constituição. Porque nós estamos numa democracia.
porque o poder emana do povo. Quando um presidente da República não cumpre a Constituição, qual é o dever de um cristão consciente? Se opor ao presidente. Não tributar a ele a obediência que é devida. Porque os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem obediência à Constituição. A Constituição é o poder que nós devemos. Se o presidente, se o juiz, se eles não cumprem a Constituição, como bons cristãos democráticos, nós temos que se opor. Então, nós hoje não vivemos mais numa monarquia. Então, por exemplo, no passado, a igreja evangélica era assim, pensava, se o governo era na época o PSDB, era o PSB, era o PDS, era o Arena, a igreja tudo era deles, porque a Bíblia manda obedecer à autoridade. Mas a autoridade numa democracia é a Constituição e todo o poder emana do povo. Todo o poder emana do povo. Então quem que a gente deve obediência? Constituição. Se um presidente da República não cumpre a Constituição, é meu dever cristão ir contra esse presidente. Por isso que antes a igreja evangélica sempre achou que esquerda era do diabo e direita era de Deus, né? O centro, é sempre o centro. Mais ou menos a igreja evangélica era igual o PMDB, né? Muda presidente, meu presidente, mas ele sempre está em todas, né? O PMDB é aquele partido, é um partido sem vergonha, né? Essa que é a verdade. E todos que estão lá. Então, a Constituição é assim. Então, nós estamos numa democracia. A democracia funciona assim. Então, o cristão não tem sempre que obedecer todas as autoridades. Olhe para a história. Tudo que a igreja fez no mundo, ela teve que fazer em desobediência ao Estado. Olha as igrejas perseguidas, que a Bíblia entra lá e leva a Bíblia. O presidente lá proíbe. Mas a gente vai deixar o cara morrer, ir para o inferno, porque não conhece a palavra de Deus. Vamos levar a Bíblia para eles. Porque a nossa submissão ao Estado é limitada, porque a gente é de outro reino, do reino de Deus. A gente tem outro Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa submissão ao Estado é limitada. Se o Estado coloca uma lei, a gente não pode cumprir. A gente não pode obedecer a essas leis. Certo? E terceira conclusão que ele chega é que toda vez que igreja e Estado se unem, a igreja sai perdendo. O Estado sai ganhando, mas a igreja sai perdendo. Sabia disso que o Estado precisa de alguma igreja, de uma religião? Porque a religião faz com que o cara seja um bom cidadão, que ele não faça nada de mal. Então, o Estado gosta de religião. O Estado gosta da religião, porque a religião, o cara que era bandido deixa de matar, deixa de roubar, o bêbado deixa de beber. Então, o Estado precisa da religião. Mas toda vez que a igreja se une com o Estado, a igreja sai perdendo. Toda vez. A fé, o Evangelho sai perdendo. A essência do Evangelho sai perdendo. Isso aqui é ponto passivo, é só conhecer a história. Só conhecer a história. Olhe para a Europa, porque hoje a Europa diz que é um continente pós-cristão. Quer dizer, nós não queremos mais saber de Cristo. Queremos saber de Buda, de Hare Krishna, de Rastafari. Nós queremos saber de tudo, menos de Cristo. Porque olha o que a religião cristã causou na Europa. Só guerra e destruição. Eram as guerras religiosas, matança por causa de motivos religiosos, na maioria das vezes, misturados com motivos econômicos. Então o Estado precisa da igreja. Mas toda vez que a igreja ouve o canto de sereia do Estado, a igreja se afunda. E aí são um monte de pastores, de padres, de seja o que for, que vai lá beijar a mão do rei em busca de favores. E aí perde o seu poder profético, o seu poder bíblico, o seu poder da palavra. Porque se atrela, se alia politicamente, economicamente, e aí sai perdendo. Eu lembro quando eu era novo na igreja, novinho, um pastor que tinha lá, ele querendo ser sabido, falou assim, a gente tem que deixar de ser besta, ele falou para mim, né? Olha os pentecostais, eles constroem igreja grande, ganha terreno. A gente fica aí, a gente não vai pedir, a gente não se envolve com eles, a gente não ganha nada. A gente precisa se inserir no meio deles lá para ganhar reforma do templo, ganhar terreno. O que ele estava querendo dizer para mim?
Que a gente tem que beijar a mão, que a gente tem que fazer campanha, que a gente tem que vender voto. Tem igreja que vende o voto fechado. O pastor fala, eu tenho 200 votos. O que você me dá? Tem igreja que na campanha o cara põe ali o nome, todo membro tem que escrever o nome, colocar o RG e se comprometer que vai votar naquele candidato. É um plano de governo, é um plano de poder. Tem um monte que faz assim. Quanto mais faz assim, pior fica. Olha o que aconteceu com o nosso irmão. Aí você pode até discordar, mas se você ver um pouco da história, você vai ver. O garotinho, quando era governador do Rio lá, aconteceu um monte de denúncia. Um monte de denúncia. E denúncia de pastores. Tinha benefícios lá, ele dava para os padres, não dava para os padres. E era para a questão social, ficava na igreja, ficava no templo, ficava na aparelhagem nova, e o povo começou a denunciar. Olhe agora, e aí eu não sei se é verdadeiro, mas pelo menos já tem a denúncia. Porque hoje o homem mais importante do Brasil é o Dunga, né? E os vice do Dunga é o Jorginho. E o Jorginho é o presidente dos Atletas de Cristo do Brasil. O irmão do Jorginho é o vice-presidente da Igreja da Graça, o Jaime do Amorim. E o que a imprensa está dizendo? Que muitos jogadores foram convocados porque são crentes. Por exemplo, o Kleberson do Flamengo, que era reserva do Flamengo, é da mesma igreja do Jorginho, foi convocado. Aí na imprensa sai lá que o Felipe Melo, a amante do Felipe Melo, vai lá na imprensa. Pode ser mentira, mas ele era reserva lá. Ela diz assim, o Felipe Melo ia separar da mulher. Não separou porque o Jorginho é crente, se ele separasse ele não era convocado. E ele não me assumiu. A mulher está lá falando isso. E esse Felipe Melo e a imprensa também fala, você não sabe se é verdade, mas está tudo na imprensa. Que 2 dias antes dele ir para a Copa, ele fez uma festa do baile funk. E no domingo ele fez o culto de despedida, na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, o Felipe Melo. E no sábado ele levou as popozudas, e no domingo ele foi pedir a bênção de Deus. Passou lá na imprensa, está tudo isso. Está tudo isso. E eu, o Jorginho, quando vai dar imprensa coletiva, a entrevista coletiva, como crente, ele despeja um monte de raiva e de ódio contra a imprensa, como o próprio Dunga. Como é que alguém que tem 180 milhões de gente assistindo, ele fica com ódio de 30, 40 jornalistas, e ele despeja o ódio dele no jornalista como cristão? Eu sempre admirei o Jorginho, eu fiquei triste, quase que eu chorei. Como que alguém pode ser tão estúpido? É estúpido. Porque ele não sabe lidar com a imprensa. Você pega um Parreira, que se houve homem que foi xingado nesse Brasil, foi o Parreira. Eu mesmo xinguei umas 500 vezes. Agora o Parreira não é crente, agora você nunca vê o Parreira bravo, xingando ninguém, nem nervoso com ninguém. Nunca, 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 nunca. Um homem sempre educado, sorridente com todo mundo. Aí você vê um crente lá despejando ódio. Foi o que eu vi no Jorginho, raiva. Que é presidente dos Atletas de Cristo, chega no poder, se alia ao poder, isso é um tipo de poder. Pode não ser verdade nenhuma dessas coisas que falaram. Mas toda vez que você sobe lá, você vai aparecer. E aí a igreja tem que pensar nessas coisas. Quando a igreja quer mandar num país, a gente pergunta assim, as igrejas têm autoridade para isso? As finanças da igreja católica, da igreja universal, da igreja presbiteriana, são públicas? O povo pode saber o que eles fazem com o dinheiro deles? Pode ou não? Nenhuma igreja tem coragem de fazer isso. Como é que ele quer ter autoridade para mandar no dinheiro de um país? A Universal tem denúncia que no seu início ela lavava dinheiro do tráfico da Colômbia. Existem muitos e muitos denúncias e coisas assim. E outras igrejas. Eles abrem as suas finanças. E por que eu vou votar nele? O deputado presidente da igreja do Evangelho Quadrangular, que é deputado federal, a televisão passou lá denúncias, gravações que ele tinha mandado matar um opositor político. Então, o que eu estou querendo falar é o seguinte, toda vez que a igreja se mete com esse negócio, é melhor baixar a bola, é melhor sair fora. Esse negócio de que crente vota em crente, cuidado, que vai ser pior para o Evangelho. Vai ser pior para o Evangelho. Não vote porque é crente, vote porque tem boas ideias, vote porque tem caráter, vote porque tem uma história de vida.
Vote porque é competente, porque às vezes você põe um crente lá que ele não sabe nada. Aí vai igual lá no CQC, o cara não sabe o que está assinando, não sabe o que está votando. A maioria dos deputados não sabe nada, é tudo incompetente. Os que sabem são desonestos, e os que não sabem são bobão. Não sabe fazer as coisas, então isso é muito sério. Isso é muito sério. A igreja é o nome de Jesus. Ninguém pode fazer política em nome de Deus. Saiba, ninguém. Ninguém pode fazer política em nome de Deus. O cara vai, eu voto aqui porque eu sou de Deus. Já não vote nesse cara. Você faz política no nome do homem. Eu estou fazendo política no meu nome como cidadão que entendo que isso é o melhor. Mas eu não posso fazer política em nome de Deus. Você não pode. Porque em nome de Deus, a gente só prega o evangelho, você só impõe o que Deus diz para quem crê, para quem foi regenerado, para quem foi salvo, para quem quer. É isso que a gente faz. Fora disso, é problema para a igreja, é mau testemunho para a igreja, é o nome de Jesus que é difamado e por aí vai. Essas coisas acontecem. Eu quero terminar citando uma frase dele aqui. Ele diz assim: o governo pode fechar lojas e teatros aos domingos, mas não pode exigir adoração. Pode prender e punir os racistas, mas não pode curar o seu ódio, muito menos ensinar-lhes amor. Pode aprovar leis tornando o divórcio mais difícil, mas não pode obrigar os maridos a amar suas esposas e as esposas a amar seus maridos. Pode dar subsídios aos pobres, mas não pode forçar os ricos a demonstrar por eles compaixão e justiça. Pode banir o adultério, mas não a concupiscência, o roubo, mas não a cobiça, a fraude, mas não o orgulho. Pode encorajar a virtude, mas não a santidade. Só o Evangelho pode fazer essas coisas. Só o Senhor Jesus Cristo. E essa é a missão da igreja. E essa é a missão da igreja. Amém, irmãos? Se você não concordou com alguma coisa, fale com Deus. Fale com Deus. Pense nisso daí. Jussara.